uma história que contasse essa passagem inteira. Inclusive porque eu achei que não era um direito meu guardar essa memória toda, eu acho que fique aí para que as pessoas pudessem ver também a realidade mais próxima daquilo que eu consegui chegar, na verdade, né? Porque o objetivo era sempre gravar essas pessoas dentro da condição real que elas se apresentavam no momento. Então, assim, com o mínimo de material possível para não intimidar as pessoas, né? Porque são pessoas que estão sofrendo explicitamente tudo aquilo. Então, tinha toda uma ideia de chegar perto de uma maneira tímida e não com um aparato fotográfico, cinematográfico nem nada, né? E para poder chegar perto deles. Então, muitas vezes eu gravei até com a câmera no colo, para poder eu ter o olho para eles e não ficar com o olho na câmera. Então, tinham várias questões, né? Agora, não sei qual é a impressão de vocês verem, né? Assim, um filme feito só com câmera na mão. Mas nunca foi o objetivo realmente ter um longa-metragem. Ele se resumiu dessa forma, porque eu quis compartilhar esse material todo com as pessoas e abrir isso para que as pessoas tivessem acesso. I have a lot of dream, I want completed my education. I want to work, I want to be businesswoman, a lot. E aí eu queria começar falando justamente desse lugar do digital, mas principalmente a partir do lugar que eu vejo a Sônia dentro de uma grande genealogia de mulheres videomakers, né, de artistas multimídia. Eu acho que todo mundo sabe, né, a Sônia, ela não faz apenas filmes, como se isso já fosse pouco, né, mas ela também produz instalações imersivas de grandes dimensões. Ela faz curadoria com os artistas mais diversos, espalhados pela cidade, em espaços não museais. Então é um trabalho que, na verdade, ele se complexifica enormemente, né? E a gente viu um pedacinho dele, né? E sempre com esse lugar de uma mulher artista que é absolutamente independente, né? E que faz o trabalho de ponta a ponta praticamente sozinha, claro, com a ajuda de uma equipe mínima, que é com a qual podemos contar nos dias de hoje também, mas muito a partir de uma visão dela e de um corpo que vai nesses lugares e realiza esses trabalhos. Então, na minha visão, né, que é uma visão, como eu disse para vocês, de crítica e curadora, e que está muito interessada nas mulheres artistas que me circundam, né, e que eu venho me interessando ainda mais durante esse período de pandemia, porque eu pude conhecê-las muito melhor, porque elas estavam presas em casa, né, com seus filhos, com seus netos, com as suas manutenções domésticas, né. A Sônia se encaixa nesse lugar e ela vem a nos mostrar, na verdade, né, uma grande atenção que a gente passou a ter há pouco tempo, principalmente para as mulheres artistas performers do vídeo e da fotografia. Mas a geração da Sônia, né, que é dos anos 90, justamente, é uma geração que leva isso adiante para além da questão da performance, do corpo, da contracultura, e que vai encontrar um lugar de discussão e de debate sendo um tanto uma artista multimídia e um tanto um cineasta. Vocês lembrarem um pouquinho, a água aparece aqui muitas vezes dessa maneira, né? Como um elemento que é um elemento de distância, um elemento de justamente de não saber para onde ir, né? Que está envolvido e está costurado no meio dessa perda da identidade, né? Para essas pessoas nessa situação de refugiadas, assim. Então esse é o elemento que me parece mais importante no filme. E uma segunda coisa que eu não poderia deixar de dizer é que as vozes femininas fazem para mim uma narrativa muito específica nesse filme em particular. E isso só me faz reiterar esse meu lugar aqui hoje, que é de falar um pouco da Sônia como artista e de oferecer inclusive uma plataforma para que ela mesma fale sobre o trabalho dela, né, como
o assunto desse filme, né? Mas o que me cabe é isso, né? Eu me posicionar ao lado da Sônia como alguém que ajuda ela a falar sobre o próprio trabalho nesse lugar de crítica e curadora, que é o que eu escolhi fazer, né? E por isso que ela me chamou para estar aqui hoje. Extremamente emocionante, Sônia, é uma experiência realmente muito maluca. Eu fiquei muito tempo pensando nesse teu filme, porque eu pensei que eu tinha visto o filme, agora que eu vi o filme, nessa projeção. E a minha esposa do meu lado ficou chorando o tempo todo, e eu realmente tive que me conter também para não chorar mais, porque é isso que a Ana estava falando, né? É uma ética do cuidado, é uma ética do amor, no momento de muito ódio. Isso nos toca muito, né? Você constrói uma narrativa despretensiosa, como você falou, né? Você coloca a câmera no colo para não ofender as pessoas. Eu estava pensando no Ozu e as suas câmeras setadas, né? Porque de vez em quando, de fato, a câmera vai lá de baixo, né? Você está à altura do joelho das pessoas, né? Isso é uma estética ética do respeito maravilhosa, né? Você falou da água, Ana, você tem toda a razão. Talvez seja a metáfora matérica mais forte do filme, né? Essa presença dessa água. A água que é a fonte da nossa vida, nosso líquido amniótico, de onde todos viemos, né? Mas também a água onde as pessoas se afogam, como você falou, né? A água onde as pessoas tentam sobreviver nesse mundo que, como diz a última frase, genialmente colocada ali, né, despontada ali, nesse mundo de guerra quente e de guerra fria, nesse mundo de construção de uma sociedade tão radicalmente, né, marcada pelas diferenças sociais, pelo desprezo, não é nem mais exploração, porque justamente o que se produz nessa fase atual do neoliberalismo é uma população que é tratada como se ela fosse totalmente supérflua. Por isso que ela espera, porque ela não tem que esperar nada, porque a sociedade não tem lugar para ela, né? Esse encontro que você fala, né, esse encontro na Grécia, e aliás é genial como você começa o filme com essas longas sequências do metrô em Atenas. Você está mostrando circulação, todo mundo circulando na cidade, né? E essas pessoas paradas como os barcos encalhados que aparecem mais adiante no filme. Você vai construindo as imagens e as narrativas. O Mbembe, ele fala que existe uma tendência na sociedade hiperliberal de transformar as pessoas em pessoas fronteira. Porque essas fronteiras, elas não estão mais só entre os países. Essas fronteiras também, elas são internalizadas. Se a gente que mora no Brasil, a gente lê o Mbembe e fala, nossa, é verdade, em volta do meu prédio tem uma cerca. Né? Em volta do meu bairro praticamente tem uma cerca, porque se vem uma pessoa, um grupo mal vestido, a polícia vai lá e vai revistá-lo. E assim vai, quer dizer, essa construção desse mundo fronteira, desse mundo de banimento, de pessoas banidas e dos poucos privilegiados que podem circular. Né? Para evitar as greves, para fazer... Não precisa mais, o exército de reserva todo pode ser queimado na atual sociedade. Então a gente construiu um mundo onde boa parte da população está se tornando supérflua. E é esse o mundo desses políticos que a gente está vendo por aí, que não tem nenhum tipo de compaixão, não tem nenhum tipo de solidariedade, né? Que são capazes de produzir, né, políticas da morte, né, necropolíticas, para utilizar também a expressão muito feliz do Mbembe, né, muito atual. Né? E o teu documentário, a tua obra de arte, ela vai contra isso. Né? Você produz um dispositivo empático, você produz um dispositivo que mostra. Você nos aproxima das longas tomadas de montagem dessas crianças, né? Você fala, né, por um lado a homeschool, por outro lado as pessoas falando, putz, isso não tem... Quer dizer, a gente vive de esperança, mas a gente sabe que a gente não tem esperança de chegar a lugar nenhum, essa coisa paradoxal. Né? Eles estão como aqueles barcos encalhados. Né? E essa questão do mar, para voltar à água, o mar é um local justamente de circulação. Se numa Disney Flecha da Europa, ela saiu pelo mar e foi até o Japão, né, descobriu, né, colonizou
as Américas, produzir o tráfico negreiro, quer dizer, um espaço de circulação, de comércio, de acumulação primitiva de capital, mas um espaço de circulação. Mas as fronteiras não são só molhadas, né? A gente também tem que lembrar das fronteiras secas, dos desertos. Muitos, né, desses africanos têm que atravessar desertos e muitos morrem. A gente está vendo os sobreviventes. Um deles fala: eu sobrevivi. A gente está vendo os sobreviventes. Né? Já vou concluir aqui isso aí. Porque o filme, na verdade, é um mar de assuntos, de temas fortíssimos e que nos tocam muito. Né? Mas eu acho que a arte, artistas como a Sônia, né, tem um papel fundamental, né? Distribuidoras também, como, né, o Ibirá montou a dele. Tudo isso é fundamental, porque a gente tem que, a partir das escolas, das universidades, dos espaços culturais, né, estabelecer, então, realmente uma resposta. Entrar nisso que o Farrokh, né, esse grande cineasta também, montador, ensaísta do cinema, o Harun Farrokh falava que era guerra de imagens. A gente tem que entrar nessa guerra de imagens e você já entrou de cabeça, né, e com brio, né, porque um filme desses realmente é um filme para ser espalhado, divulgado, visto e discutido. Só queria te agradecer, eu paro por aqui. Podia continuar, porque é incrível. Não, eu ainda quero escutar mais você, com certeza, vocês. Não é que eu queria, assim, no começo, como eu não explico muito, eu deixo o filme acontecer para justamente não ficar direcionando muito. No início do filme aparecem mais os refugiados que vieram da África mesmo e atravessaram para Lampedusa e para Malta. E é uma travessia de 4 dias e 4 noites, onde realmente muitos morrem. Diferente da travessia daqueles que vêm pelo deserto e fazem aquela trajetória que eles desenham no mapa, que eles vão desembocar na Turquia e fazer uma travessia de 4 horas para a Grécia. Apesar de que o mar Mediterrâneo, ele não parece perigoso, mas você viu a violência do mar? Ele não tem onda, mas ele tem um vento contínuo que ele arrebenta os barcos nas pedras. Então, eu fui dar uma volta em volta do farol de Lesbos para ver que o farol era a luz que direcionava os barcos noturnos. Sim, a primeira coisa que eles perdem é o documento de identidade na hora que eles atravessam. Eles ficam sem passaporte, eles ficam sem nada. Eles ficam absolutamente seres que se misturam como se fosse uma coisa só e sempre indesejados. E é uma coisa bem complexa e é bem difícil assim, você entender o que está acontecendo hoje, porque a mídia não fala mais. Né? Como é que eu entrei no campo de refugiados? Eu fiz um projeto que eu apresentei para uma ONG, que é essa ONG desse grego que toca música, que é uma coisa, eles são assim, amor e pessoa, e que me ajudaram muito, né? Que apresentaram um projeto que chamava Sonho Migrante para o Ministério da Grécia. E o Ministério da Grécia aprovou o projeto. Então eu era a única câmera lá dentro. Não tinha outra câmera. As pessoas me perguntavam: por que você está com a câmera? Porque eu tenho autorização. Entendeu? Porque, assim, uma coisa que me assustou muito do campo também de refugiados é que você percebe que ele se tornou um grande negócio. É caminhões entrando e saindo, transporte entrando e saindo, tem muito dinheiro ali dentro dos outros. Tem um jogo de interesse muito forte ali dessas empresas que vendem os contêineros, os ar-condicionados, as comidas, não sei o que, tem dinheiro ali. E quando você começa a entender que não é um campo, são muitos campos, você percebe que virou um negócio mesmo. O IBM fala em 400 há 3 anos atrás, na Europa, né? Sim, acho que muito mais, porque na Grécia era incontável. Era incontável, que eu não conto para vocês lá, mas eu mostro 3 campos diferentes. Um em Malta, que é o primeiro, depois eu mostro um com as tendas, que era um campo novo, e o Escaramanga, que é um campo que eu fui mais vezes, onde peguei ele aberto, e depois, primeiro fechado, com controle absoluto, depois a polícia vai embora, escancaram o campo, larga tudo de qualquer jeito. Porque o governo da Grécia não quer mais pagar, a União Europeia provavelmente para disso, de soltar o dinheiro para controlar, e ali vira uma confusão federal, assim, sabe? Então, cada vez que eu voltava, eu pegava uma situação diferente, né? E a última viagem que eu fui, realmente foi para perguntar para eles como é essa espera, porque eu entendi claramente que a espera era muito corrosiva. É corrosiva mesmo, porque tem aquele menino que ele fala, eu falo grego, eu falo inglês e eu não consigo arrumar um emprego. E ele chegou para mim e ele falou: Sônia, você não tem noção que é difícil. Você não é aprender grego, é aprender outro alfabeto. Eu venho do alfabeto árabe, né? Que vou ter que ir para um alfabeto grego, que depois vou para um alfabeto, aprender o inglês. Então, assim,
e um esforço sobre-humano para eles. E ali fica conseguirem claro tudo que isso. também, mesmo que ele consiga, porque ele Não fala, tem garantia nenhuma. não há garantia nenhuma. Inclusive, ele vai provavelmente trabalhar num subemprego, né? E ali fica bem claro. É bem delicado mesmo. Aí o meu amigo grego explicando, não, mas é só você trabalhar na agricultura, né? O cara foi advogado, outro é médico, outro, né? E eles, não, isso é o que a agricultura da Grécia não tem nada a ver com o que a gente conhece como agricultura no Brasil, né? Não querendo desprezar, né? Pagamento da identidade que você está falando, porque a profissão é também parte da identidade dessa figura. Sim. Eu acho assim, eu não vejo a arte sem que ela exista como instrumento de reflexão. Eu nunca vou ser aquela artista que vai trabalhar para agradar as pessoas da área, vamos dizer assim, que curtem uma estética específica voltada para isso. Eu tenho uma coisa assim que a minha vida, ela tem que valer a pena e ela vai valer a pena nesse sentido, onde eu puder ampliar a reflexão sobre as questões das invisibilidades humanas, que possam trazer um olhar, uma reflexão, uma experiência nova e puder ampliar isso, entendeu? Porque tudo isso aí tem que valer a pena. Foram muitas horas e horas e horas e anos de trabalho, entendeu? É isso, né? Eu acho que podia ser interessante você falar um pouquinho também sobre as negociações que você faz nesses trabalhos, né? Porque você tem que negociar com muita gente para conseguir penetrar nesses espaços, né? Isso deve levar muito tempo, inclusive, né? E é grande parte do trabalho que você faz, né? Então, não só captar as imagens, depois fazer a montagem, contar essa história, mas também essa pré-produção, digamos assim, que é toda essa pesquisa, esse contato. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi para esse filme. Então, na verdade, é assim, como eu não tinha o intuito de fazer um longa-metragem, eu fui indo passo a passo, né? A primeira vez que eu cheguei na Grécia, eu cheguei porque eu fui num simpósio lá. Só que eu cheguei no auge da crise grega. E eu tinha uma amiga que trabalhava no Ministério de Planejamento da Grécia. E o marido dela era um poeta, uma pessoa ligada à cultura. Eles tinham um cargo importante lá. Então, assim, eu comecei a entender o que estava acontecendo na Grécia e fiquei muito assustada. Eles chegaram a pôr os animais na rua porque não tinham dinheiro para alimentar o cachorro. Entendeu? O desespero do Aconteceu esse ano aqui também. Eu estou achando que a gente estava numa fazenda e fica perto de Jaguariúna, né? E encheu de cachorro lá perto da nossa fazenda. Cachorro, gato, o pessoal, porque durante a pandemia o pessoal estava desempregado ali na região e jogaram. Não, assim, foi uma coisa, o corte lá, depois que houve o auge do pagamento das dívidas, tudo para a Alemanha, houve uma grande vergonha que foi a quebradeira total, né? Então eles desempregaram mais da metade dos funcionários na Grécia e quem ficou empregado concordou em receber 50%. E junto eles aumentaram os impostos nas alturas, então eles deixaram as pessoas sem saída. Sem saída. E eu cheguei lá nessa situação, né? E daí, em seguida, eu fui convidada para essa exposição em Malta, que chamava Bons Vizinhos Fazem Bons Muros, a curadoria, e onde eu apresentei um trabalho que era um desmanche de um muro, onde tinham crianças que cantavam músicas dos anos 60, que foram gravadas dentro da minha casa, que tinha a ver com uma história familiar minha, que meu pai gravou e tudo. Mas o que mais mostrou foi que essa questão de que você, quando esses muros que se desmancham, com essas crianças que cantam aquelas musiquinhas mambembes, é como se aqueles sonhos estivessem se evaporando e se desmanchando junto. E isso me levou muito para esse trabalho, entendeu? Esse trabalho tem o Benjamin falava da face hipocrática da história, né? A face doentia, né? A face que ninguém quer olhar, né? Você coloca a câmera para esse lado, você está onde você vai, aquele monte de lixo, barco quebrado, carro quebrado, ruína, né? Você mostra aquilo que as pessoas não querem mostrar. Você fala, a empresa não quer mais mostrar isso. A empresa quer falar de outras coisas, quer falar talvez do pessoal chegando em Marte, não sei o que lá, mas você vai lá e mostra isso. Quer dizer, tem o Jarre, né? Não sei se você fez a exposição dele aqui outro dia, né? O Jarre também é esse artista que mostra, ele coloca as coisas diante dos nossos olhos, e realmente é isso que você falou, a gente tem que desinvisibilizar, né? Essa maioria da população, isso que é a loucura, que a maioria está sendo precarizada, não é? Um grupo pequeno. Sim. Eu fico pensando, o que será que vai acontecer com essas milhares de pessoas fechadas, entendeu? Se a Europa está indo contra tão fortemente. Se no começo eles queriam ajudar, agora existe uma resistência gigantesca, né? Porque eles estão apavorados, eles não querem fazer um processo de inclusão, não
bode com relação a essas pessoas. Você vê que a Le Pen, 2 vezes, quase levou a eleição na França. Se a pessoa não era, ela leva. A França, que é um país absolutamente central. Mas eu queria te falar uma outra coisa que, na verdade, o Márcio que tocou, assim, e que eu quase perdi aqui, mas que eu acho muito importante. Ele estava falando sobre como esse seu filme, ele é costurado pelos afetos, né? Assim, por um olhar afetivo, né? Para a situação. E, ao mesmo tempo, assim, não dá para não ver nesse filme a artista que você é. Porque, assim, eu conheço agora as sobreposições, né, os símbolos, então, as recorrências, as imagens recorrentes. Então, como você conta essa história. Né? E como esse olhar é um olhar muito singular seu. Porque desconheço outra artista neste momento no Brasil que esteja trabalhando efetivamente do jeito que você está trabalhando. Né? Não só com esses temas, porque esses temas, claro, nos mobilizam, então tem gente olhando para isso, mas a partir dessa fusão entre a imagem em movimento, né, e as instalações imersivas. E aí eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre esse lugar que você ocupa, entende? É esse lugar que nos faz, porque uma das coisas que eu me dei conta em casa, estudando para vir aqui hoje, né, era que você nos leva para esses lugares imersivos. Então, hoje estamos no cinema assistindo esse filme, envolvidos nesse seu trabalho. Mas a gente poderia estar no Sesc, numa exposição sua, com trabalhos tridimensionais, que também teriam essa mesma potência imersiva, no sentido de chamar a nossa atenção, nos colocando nesse espaço que vai nos tocar afetivamente, mas também nos nossos sentidos. Né? E eu acho que muito do seu cinema é isso. Assim, é muito de fazer... tem uma importância para a trilha sonora muito específica, né? Em momentos muito singulares. Então, o tempo todo a gente está sendo enredado pela sua narrativa afetiva, como ele disse. Né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esses 2 lugares do seu trabalho. Bom, eu realmente fiquei afetada demais por todo esse processo, sabe? Porque eu filmava eles e cada vez que eu filmava e pegava um depoimento que fosse pequeno, daquele olhar tão triste, profundamente triste, e falava comigo, para eu conseguir digerir aquilo era muito difícil. Né? E eu fiquei trabalhando com isso, aqui a Carol que está aqui sabe bem do que eu estou falando, porque ela também passou por esse processo da gente ter você fazer um recorte naquela imagem, mas você ter ela por inteiro em você, entendeu? Então, assim, e realmente o lado afetivo para mim é importante, porque eu de fato considero aquelas pessoas, de fato eu sinto interesse em saber delas e entender. Acho que sabe como é que eu vejo também a questão do refúgio? Uma coisa assim, a pessoa que entrou no barco, que se sujeitou a passar por tudo isso, ela tem um diferencial daquele que ficou na terra dela. Entendeu? Ela tem um diferencial, ela acredita na mudança, ela tem força para implementar essa mudança. Eu não sei te dizer, eu encontrei pessoas muito interessantes, com depoimentos bonitos ali. Não sei se vocês viram, não são depoimentos despreparados, são depoimentos de gente preparada. Tem a questão da língua também, né, Sônia, que é interessante. Todos falando nessa língua, nesse inglês universal, por assim dizer. Né? Isso é muito interessante do filme, dá uma análise em si, né, a questão linguística desse inglês. Às vezes eles têm um inglês, assim, pobre, mas eles conseguem expressar uma vida, né? Uma intensidade absurda. Isso que você está falando do testemunho, em inglês é to bear witness, né? Você porta o testemunho. O testemunho é uma coisa pesada. E você faz esses trabalhos, olha, você porta e traz para a gente vê, né, nesse escudo aqui, né, que a gente pode ver o olhar da Medusa sem, né, cair numa melancolia absoluta, mas talvez produzir uma reação política. Não, o objetivo era esse. Eu vou chegar na tua pergunta porque eu não esqueci. Não, desculpa. A questão do testemunho, ela é muito importante para mim. E eu, depois que eu fui estudar também na minha tese de doutorado, entender a questão do testemunho, que eu não queria chegar perto de alguém que me contasse uma história que o outro passou, que ele assistiu. Eu queria saber as pessoas que viveram a própria história, né? Que seria a maneira de chegar mais perto da verdade, né? Porque
como a gente sabe, o documentário é uma montagem, você elimina coisas e coloca, inclui, e você faz o seu olhar, né? E o meu olhar, eu queria estar mais próximo do testemunho verdadeiro, daquele que está vivendo aquela história. Então eu fui lá dentro do negócio, me coloquei nos pontos de encontro deles. Então, aquele que eu estou num gramado no começo, eu estou sentada num gramado com eles, era um ponto de encontro, que eles iam lá tomar sol e sair um pouco, e muitos não queriam falar, outros queriam, enfim, meio aberto ao que eles pudessem, sabendo que era um risco. Sempre soube que era um risco, no sentido de eles não falarem nada, sei lá, tanto faz. Mas, enfim, tem histórias que eu não consegui gravar nem usar, entendeu? Um menino que chegou para mim, um menino de 12, 13 anos, e contou, falou, olha, eu morava na Síria, entraram na minha casa, a polícia falou, meu pai, sai daí que a casa agora a gente vai ficar com ela. O meu pai falou, não, eu não vou entregar minha casa, minha família morou aqui a vida inteira. Ele metralhou na frente do menino, a família inteira. Depois o menino atravessou num barco, ele chegou para mim, você pode me ajudar? Eu falei, eu não sei se eu posso te ajudar, eu posso te escutar. E ele me contou essa história. E eu fiquei branco com aquilo ali. Eu falei, olha, eu só posso... Daí ele falou assim, eu estou tentando estudar, mas toda vez que eu vou estudar, eu acabo abandonando, eu esqueço, eu largo, eu não consigo seguir em frente. Claro, né, a cabeça dele está destruída. A única coisa que eu falei para ele, você faz uma listinha no papel do seu desejo principal, no papel, e põe no bolso. Toda vez que você estiver muito confuso, você pega e olha a tua listinha de novo, para você ver se você consegue continuar para frente. Né? Mas, sim, são inúmeras histórias pessoais assim, que você vai escutando. Né? E eu queria chegar perto do testemunho, da ideia do testemunho, e que é a especialidade do Márcio, né, é um estudioso profundo nesse assunto, mas de trazer realmente essa oportunidade de entender, de chegar mais perto da verdade, vamos dizer assim, né? E que bom poder falar sobre tudo isso, né? Porque eu guardei para mim tantos anos. Agora, é muito importante, eu poderia conversar, contar histórias sem fim. Agora, sobre a questão das exposições, Ana, é assim, para mim, é um trabalho imersivo porque eu estava imersa lá dentro, né? Então, eu fiquei com muita vontade de trazer essa imersão para as pessoas. Eu já pensei em muitas maneiras de trazer o campo para as pessoas entrarem dentro. E a maneira que eu encontrei foi fazendo uma instalação sonora, que chamou Roda Viva, que acho que ele foi para várias exposições. Você não conhece, Márcio? O Roda Viva é uma instalação sonora 6 canais, e você tem... os canais são direcionados por um programa de computador, e o som vai girando nas caixas, né? Então ele vai com bancos de sons. Então tem um banco de som das águas, dos motores, tem um banco de sons que é só de sons do corpo, porque traz a emergência do corpo. And the other country will accept me or not, I don't know. I will go there and I will suffering again. This is our life. We want to go ahead, and we are just waiting here.